Oi, pessoal, sou Fernanda Lopes, diretora do Instituto Escuta, e hoje estamos aqui para fazer o podcast Escuta Aí com o tema luto. E para essa discussão, eu trouxe aqui a Ju, que é uma grande parceira, que também faz parte da Escuta. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Fernandinha. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Juliana Vieira, né? Estou na Comissão Pedagógica da Escuta e a gente vai dividir um pouquinho, né? Nossas discussões sobre luto e tanatologia. Sim, aí acho que sempre para começar fica o estigma desse tema, né? A gente fala que vai falar sobre isso, a gente fala que trabalha com isso, e de alguma forma as pessoas sempre se assustam, né? Não querem falar sobre o assunto e perguntam por que a gente estuda, de onde veio esse interesse, né? Eu sempre brinco que os interesses pessoais são nossos, mas de maneira geral é uma desconstrução mesmo, à medida que a gente está numa sociedade que a gente não pode falar desse tema. A gente fala de morte, já bate na madeira, né? Como se a gente estivesse fugindo dela. E isso é uma construção social, né? De que maneira que isso começou, como é que era antigamente. Eu acho que as pessoas precisam se familiarizar, né, com essa concepção de que a morte foi construída ao longo dos séculos para ela hoje ser assim, né? Isso, até numa tentativa de reumanização desse processo ou de resgate, né, de algumas percepções em torno da morte. Então a gente vai ter que antigamente, né, ela era mais coletiva, era uma morte vivenciada de uma forma mais comunitária, então isso dava um amparo, né, dava um aparato social para as pessoas que passavam pelos seus processos de morte e morrer e para os enlutados. E aí ao longo do tempo isso foi se esvaziando, né? Esse senso comunitário, esse senso coletivo da morte foi se esvaziando, a morte foi ficando institucionalizada, né? Dentro dos hospitais, longe da comunidade, e aí isso afasta as pessoas dessa vivência. Então a gente tem como repercussão crucial desse afastamento o quanto o luto ele é um tabu também, né? A consequência principal da morte ser um tabu é o quanto os enlutados não podem viver, né, a sua expressão do luto, a sua dor, o seu sofrimento da forma como deveriam ou como poderiam, porque a gente não pode, né, a gente não permite que esse tema venha à tona porque é um tema tabu. Então não vamos falar de morte, não vamos falar dos nossos mortos e para onde vai a nossa dor, né, quando a gente perde alguém que a gente ama. E é inevitável, né? Na verdade, a gente tá numa sociedade que a gente não pode falar sobre dor, né, de maneira geral, não só sobre a morte. É uma sociedade da felicidade, é uma sociedade que a gente não tem tempo para ficar triste, porque é uma sociedade também da produtividade, né? Que de certa forma exige de nós, e a gente sabe bem disso, né, Ju? Exige de nós estar bem o tempo todo, né? E aí quando a gente tem um tema como esse, a gente tem um afastamento, né? Como é que a gente vai permitir que as pessoas sofram se a nossa sociedade diz que a gente não pode falar sobre esse assunto? Como é que se sofre e compartilha, né, os seus sentimentos, a sua angústia, se você não pode nem falar que você está sentindo aquilo, né? Então, a ideia é a gente entender que foi uma construção social, uma construção essa que piorou, né, ou assim, teve esse boom com o desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, antigamente as pessoas viviam até 35, 40 anos, hoje a gente tem aí, eu mesmo já tenho vários pacientes com 115 anos, mais de 100 anos. Então, a tecnologia, ela veio meio que para dizer pra gente, burlar a nossa mente e dizer que ela vai conseguir burlar a morte, Isso, né? que é possível, né? E aí a gente fala sempre dos prós e contras, né, da tecnologia. Assim, por um lado, a gente tem uma sobrevida e as pessoas não morrem mais pelos motivos que elas morriam antes, né? A expectativa de vida muito, muito mais alta do que antigamente. Mas, por outro lado, trouxe a ideia que a gente é invencível, que a gente é imbatível, e de que o tempo todo a gente vai estar lutando contra a morte e vencendo, né? Só que, no fundo, a morte é um processo natural para todo mundo, independente do nível tecnológico dessa sociedade, independente do poder aquisitivo que uma sociedade tenha, a morte é uma condição para todos. E aí, às vezes, esse excesso, né, de achar que a gente consegue dar conta, a gente acaba se privando realmente de viver esses processos e de ter mais naturalidade com esse processo de morrer. Fora e talvez a frustração, gente... né, Ju? Imagina, tipo, se você é profissional de saúde, que é o que a gente vê, né? E você acha que você é capaz de ter um controle sobre o morrer, né? Que é o que a sociedade exige do médico, né, também. O que a gente quer? A gente quer que o médico cure. A gente acha que isso está nas mãos daquele profissional. Então, a partir do momento em que o paciente dele morre, a culpa é dele, né? A frustração em torno disso é vivida por esse profissional, né? Então, eu acho que a gente pode falar aí de lutos de várias dimensões, né? Do luto desse paciente,
que está morrendo, né? Então, como é para a própria pessoa que morre perceber isso, o luto do familiar ou dos amigos, enfim, da rede social dessa pessoa, e o luto do profissional de saúde, que é um luto que não é reconhecido, né? Porque a gente não pode se envolver, então a gente aprende desde sempre, que é uma grande ilusão, né? Assim, que a gente é neutro, que a gente não se envolve, que a gente não deve vincular com os pacientes. E isso é uma grande falácia, né? É uma grande mentira, porque a gente se envolve, a gente sabe. E como é que você tá todo dia ali, vendo as pessoas em sofrimento, vendo as pessoas adoecidas, e você não sentir nada, né? Assim, isso é impossível. E aí essa ideia de cura, né, Nanda, ela tira um pouquinho essa ideia do cuidado, né? Às vezes a gente está substituindo uma luta por uma cura, por o cuidado, né? A gente conseguir cuidar de alguém de uma forma ética, de uma forma empática. Então essa caçada contra a morte tira um pouquinho também essa possibilidade de você encontrar pessoas e cuidar de pessoas e até se perceber. Como profissional de saúde, como é que eu tô diante dessa condição, né? Como é que eu me sinto diante dessas pessoas que eu cuido? Como é que eu me sinto diante de uma perda? E é esse encontro diário que a gente está interditando, né? Essa morte interdita nos interdita diariamente de lidar com as nossas questões, com as nossas próprias perdas, os nossos próprios medos e os nossos lutos coletivos, né? Também que a gente vive coletivamente pelas nossas perdas sociais e econômicas, enfim, várias questões que também perpassam esse sentido do luto. Porque a ideia do luto, né, diferente do que muitas pessoas pensam, claro, isso não é unanimidade, né? Existem autores que vão falar do luto mais voltado para a morte, que é um luto diferente, mas se a gente for pensar na concepção de luto, é uma concepção assim, é a perda de um vínculo significativo. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser um relacionamento amoroso que terminou, isso pode ser uma morte, né, uma perda de afastamento, uma mudança de cidade. Então, assim, todo esse processo de perdas, ele provoca nesses sujeitos que estão vivendo isso tudo, né, a vivência do luto. E o quanto a gente, não tendo legitimidade para essas pessoas viverem essa dor, a gente não permite que seja elaborado. Que aí é uma grande questão, né, que as pessoas acham que o luto ele tem que ser superado, né? Essa palavra que incomoda. Como se fosse um obstáculo, né? É uma corrida de obstáculos que você passa por cima. Ele é uma pedra no seu sapato, né? Assim, na verdade, você tem que tirar, né? É isso. Extirpar aquilo ali, porque não pode, porque aquela dor sendo vivida por aquelas pessoas incomoda, né? E aí, quando você pensa que o luto não acaba, né? Porque essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Tipo assim, quando o luto acaba, ele vai acabar em algum momento? E óbvio, também não existe uma ideia fechada sobre isso, mas eu penso muito nessa concepção de como se o luto fosse uma cicatriz, sabe? Tipo, quando você, sei lá, fere o seu braço, muito feio, né? Uma ferida importante, intensa, profunda, você fica com aquela ferida aberta um tempo, você precisa cuidar dela, é agudo, né? Machuca, dói. E com o tempo, você vai passando remédios, né? Você vai cuidando daquilo e aquilo ali vai fechando, mas ela não fecha como se não tivesse acontecido, É né? uma marca, né, Nanda? É realmente uma marca. Que fica pra sempre, né? Porque hoje a gente fala também de vínculos contínuos, né? A gente não fala que uma pessoa morreu e você acaba com o vínculo com ela, né? Então, de maneira geral, essa ideia da cicatriz me satisfaz muito no entendimento, né? De que fica ali. Então, ela vai sempre te acompanhar, né? Você vai lembrar mais intensamente em datas específicas, em momentos específicos, mas aquela pessoa vai te acompanhar pro resto da vida. Então, a gente não pode falar que ela acaba, que ela some, né? Que em um determinado momento você não está mais enlutado. Não existe isso. E até porque essa ideia de que o luto acaba, né? Quase faz na cabeça do enlutado essa ideia de que, de certa forma, eu tenho que deixar de sofrer por a pessoa que eu amo, né? E essa pessoa para de compor a minha história de vida. Sendo que a gente sabe que essas pessoas vão compor para sempre a nossa história de vida, só que de outra forma, né? A gente vai encontrando outras maneiras para conseguir lidar com essa pessoa, com esse vínculo que permanece. Então, essa ideia de que o luto precisa acabar, essa ideia de que o luto, ele precisa ter fases para você passar, né? Como se você estivesse no Mario Bros e passando, você vai passando as fases do luto, dá uma ideia de realmente é algo que tem que ser findado, extirpado. E aí o enlutado se vê muito pressionado a viver essas fases, se vê muito enclausurado nesses lugares, né? O que é que eu posso sentir agora?
Se eu sinto mais do que 1 ano, será que eu tô doente, né? Será que eu já tô no luto patológico, como chamam, né? Que é muito mais uma complicação desse processo do luto. Então, isso traz muitos pressupostos de como é que o lutado deve viver o seu processo, sendo que ele é muito único, ele é muito natural, né? Cada pessoa vai fazer a sua trajetória. E aí, o mais importante com essa ideia que você falou da cicatriz é conseguir cuidar dessa cicatriz, né? Ela tá ali, ela é a sua marca de vida. E aí, o grande desafio é conseguir cuidar dela de forma que você consiga viver, né? Seguir seus projetos, reinvestir sua energia em outras coisas, mas que tá ali, compondo a sua história. E não dá pra tirar isso, né? Sim, essa ideia de fase é muito curiosa, né? Porque eu acho que foi criada uma concepção em torno disso, né? Quem começou toda essa discussão foi a Kubler-Ross, mas a Kubler-Ross em nenhum momento ela trouxe a ideia de fases como a gente construiu socialmente em torno disso, né? Eu vi essa ideia nos Simpsons, eu vi no filme da Cruella, tipo, em várias partes da televisão você tem, e as pessoas da sociedade de maneira geral, elas conhecem as fases do luto, né? Na verdade, eu acho que elas só conhecem a negação, né? Mas, assim, conhecem a ideia de fases porque é uma ideia fácil. Sim. É uma ideia simples, é uma ideia que preenche o vazio de você não ter resposta para essa dor, né? Então, assim, você cria uma teoria que é meio que esperada, que não foi o que ela disse, porque o que ela falou foi sobre... Na verdade, ela estava falando do luto antecipatório, né? Ela estava conversando com pacientes que estavam morrendo e criou essas percepções, enfim. E outros autores, como Parks, Bowlby, até o Worden, que traz a ideia que é um pouco diferente, que é um pouco mais ativa desse processo, tarefas, mas né? Das tarefas, assim, ainda é uma concepção que coloca esse sujeito em etapas e que quase todos terminam com a aceitação, né? Fora do Worden, que começa com a aceitação, que eu acho que faz bem mais sentido, né? Porque para você elaborar essa perda, primeiro você precisa aceitar que ela existe, né? E aí eu fico me perguntando, assim, como que a gente criou essa concepção, como foi mais fácil criar, né? Porque aí é um tamponamento dessa multiplicidade que vem. E como hoje em dia parece que todo mundo que estuda psicologia ou que está nas áreas afim já entendem que essas fases não estão mais na moda, né? Que elas não são mais usadas. Mas também ninguém sabe explicar. Não, eu sei que é o processo dual, né? Que é a nova teoria aí que a gente está utilizando, que é uma ideia muito mais interessante, que fala da oscilação, né? De você estar voltado para a perda e voltado para a restauração. Mas também não passa disso, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, avançar nessa compreensão, né? E o luto, não é isso, ele é o não saber, é a não resposta, né? Assim, você tá num caminho que você não sabe onde é que ele vai dar, mas é o seu caminho e você vai trilhando, né? Essa sua caminhada. Então, todas essas teorias, às vezes, esses engessamentos, como você falou, é uma forma de dar um contorno. É um contorno porque eu não sei para talvez conseguir sustentar um pouco esse sofrimento, só que de certa forma, é um engessamento, né? Você engessa aquele modo de funcionar, você engessa a sua forma de entender. Por isso que eu parto muito desse pressuposto, assim, bem ousado, de que não é todo mundo que tem condição de trabalhar com luto. Não é todo psicólogo que consegue trabalhar com luto. E a galera fica, né? Como assim? Mas a gente não sabe. As nossas teorias psicológicas, às vezes, não nos apontam para esse cuidado, né? É básico, é humano, eu sou treinada para cuidar do humano. Não. Porque o cuidado com o luto, ele pede umas especificidades que a gente tem que estar disposto a entendê-las, né? Não é só engessar, entender um pouquinho sobre isso e aquilo, e você vai acompanhar essa pessoa no seu processo, né? Que é um processo tortuoso, é um processo difícil, e é uma dança, né? Assim, eu tenho alguns pacientes que falam isso, é uma dança que quem conduz é o enlutado. E aí a gente tem essa disposição para acompanhar essa dança, que nem sempre é bonita, que nem sempre vai chegar na aceitação, naquela coisa gloriosa, que é tortuosa, que é difícil, que é muito pesada, e acompanhar a pessoa nesse processo pede de nós também muita disponibilidade, né? Muita abertura para estar com esse outro, sem enclausurá-lo e aprisioná-lo, né? Em alguns a priori que a gente carrega. E isso é muito forte, né? Porque é isso, a gente acha que todo mundo sabe trabalhar, mas é um assunto que a gente quase não vê, né? Nas graduações sendo abordado, é um assunto delicado, é um assunto que você precisa se aproximar daquela experiência de uma maneira muito profunda. Quando você tira esse paciente, primeiro, você entender que o luto não é um sentimento, né? Porque as pessoas também entendem isso.
eu estou enlutado como se o luto é igual a sentimento, que é igual a dor, né? E isso é uma das formas que ele se apresenta, né? Então, a gente tem alterações cognitivas, né? Por exemplo, a pessoa poder ter alucinação, a pessoa poder sentir um cheiro, a pessoa tem alterações comportamentais, como ela pode ter um distúrbio no sono, enfim. E físicas, né? As pessoas têm nó na garganta, elas têm dores no corpo, e a gente não enxerga isso como sendo luto. E as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, com embasamento para se aproximar dessa compreensão, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar isso, a gente tem que estudar essas reações, sim. A gente não está dizendo que elas são para todos, mas a gente está dizendo que elas são possíveis. E aí, quando as pessoas têm esse engessamento, eu lembro de inúmeros pacientes de falar assim, não, mas Fernanda, eu sei que o luto é isso, mas eu não sinto isso. E de se sentirem culpados de não sentir o que o outro espera. Eu não estou chorando dessa forma, eu não estou agindo dessa maneira. Será que eu amava essa pessoa? Será que o meu luto é normal, né? E quando você se dispõe a trabalhar com isso, óbvio que você tem que ter um embasamento teórico, que tem toda uma fundamentação, mas é muito um mergulho também nessa experiência, né? E de sustentar esse sofrimento, né, Nanda? Que é uma coisa que a gente não sustenta, que a gente quer estar à pressa, né? Como se a gente estivesse querendo apressar o tempo do luto. Que, como você falou, talvez nunca foi um dia e a gente está disposto a dar conta disso, né? Sim. Sem clausurar, sem patologizar, que é uma outra discussão, né? Se a pessoa, o luto, se ele não incomodar, tá tudo certo. Mas no momento que ele começa a incomodar, não, já é uma patologia. Por quê, né? O que é que a gente tem como sociedade de dispositivo que sustente o sofrimento desse outro, né? Que ampare esse outro. E aí eu falo muito desse contexto de pandemia, pós-pandemia, né? Nós vivemos no Brasil enlutado, né? Nós somos um Brasil de luto. E a gente não tem amparo, as empresas não têm amparo, as escolas não têm amparo, a gente não vê isso sendo discutido, mas a gente esqueceu, né, parece que a gente esqueceu muito rápido que nós perdemos 700 mil pessoas, né, isso é muita coisa. E aí a gente não fala disso, né, cadê as escolas, cadê as discussões em torno desse tema? E qual é a preparação que nós temos como sociedade para acolhermos os enlutados? Na minha concepção, quase nenhuma mesmo. Sim, não, eu acho assim, todo profissional tem que saber que a morte vai perpassar o seu espaço de trabalho. Isso é um fato, né? Então, assim, eu sou psicólogo organizacional. Eu vou ter funcionários que vão morrer, parentes dos funcionários que vão morrer. Eu sou psicólogo escolar. Eu vou ter crianças que vão morrer, irmãos, pais. Então, assim, em qualquer espaço, você tem a morte como um atravessamento e muitos profissionais não se sentem preparados para isso. Isso é uma coisa, né? Eu acho que é uma preparação básica. Outra coisa é o especialista, né? Não é que a gente acredite que existe um especialista em luto. Eu acho até isso um pouco complicado, né? Eu vejo várias discussões sobre isso. Mas, assim, uma pessoa que tenha uma capacitação diferenciada para trabalhar com esses sujeitos, né? Porque é uma especificidade. Sim. E aí eu lembro, você falando do tempo, né? Eu lembrando da Maria Helena Pereira Franco, que ela sempre fala, olha, existem 2 tempos que não existem no luto, né? O já e o ainda, né? Perfeito. Porque as pessoas falam muito isso. Você ainda está sofrendo, mas você já está se relacionando com outra pessoa, como se fosse algo que a gente colocou, né, numa caixinha, porque torna aquilo mais controlável, né? Então, como sair disso? Acho que essa compreensão, primeiro, de desconstruir o tabu em torno desse tema, né? A gente poder falar com as pessoas sobre isso. Falar dentro de casa, né? Eu falo dentro da minha casa, na minha família, porque, enfim, as pessoas têm que aceitar, né? Porque a minha casa é cheia de livros sobre luto, porque eu trabalho com isso todos os dias. Mas isso até não pra se aproximar, né? Sim. Se aproximar a gente obriga, né? Quase que as pessoas que convivem jeitinho. Com a gente, de um jeito bem amoroso. Mas, assim, a ideia é a gente começar a falar sobre isso, né? As pessoas falarem sobre o que desejam, sobre o que esperam, sobre o que sentem em torno dessa temática. E a gente especializar as pessoas, né? Que, enfim, desejam estar diante desses pacientes, que tem essa disposição, como você falou, né? Para estar diante desse outro que sofre pela perda de alguém, gente. Porque é uma dor que não tem tamanho, né? Ela é uma dor que, assim, que te acompanha, né? Que te atravessa mesmo, né? E atravessa todas as áreas do seu ser, né? Assim, não dá pra você ser uma pessoa, a mesma pessoa depois da perda de alguém, porque você de fato não é. Né? Assim, é uma transformação visceral, de fato. É uma dor visceral. E ter pessoas que acompanhem, e que eu digo, reforço muito a tua fala, não só os especialistas, né?
O especialista, ele vai cuidar de uma parte desse luto. Mas essa pessoa vai voltar para casa, vai se relacionar, vai estar no trabalho, vai estar na escola. E esse amparo não precisa ser só a 1 hora de sessão, né? Não precisa ser só no momento da terapia. É realmente conseguir ter espaços para que o lutado possa viver a sua dor. E a sua não dor, né? Os seus momentos de alegria, os seus momentos de contentamento. Entender que o luto passa por isso tudo também, né? Por um misto de emoções. E aí talvez a gente conseguir conduzir o enlutado nessa dança, né? Mas sabendo realmente que ele que vai guiar, vai nos guiar, a gente só vai evitar que ele se machuque, que talvez ele se taca em alguma coisa que ele não precise, mas é realmente acompanhar esse percurso, permitindo que tudo apareça. E é muito forte, né? Eu acho que é essa concepção. Eu gosto muito de uma ideia de uma paciente, né? De uma mãe que perdeu um filho. Que isso, enfim, a gente sempre discute de que o luto, na verdade a dor do luto, ela não muda de tamanho, né? A gente que cresce em torno dessa dor. Eu gosto muito dessa concepção, né? Porque assim, é isso, quando você perde alguém, você pega aquela dor, ela toma conta de você, né? Na verdade, você é pequeno e a dor tá toda em volta de você. E conforme o tempo vai passando, e aí não o tempo cronológico, né, esse tempo mais vivencial, você vai crescendo em torno dessa dor. Então, assim, vão ter dias, como é esse processo dual, né, vão ter dias que você vai não querer fazer nada, que você não vai ter força, que você vai estar mal, e vão ter outros dias que você vai construir outras coisas, outros projetos. Isso faz parte desse processo, né? E como lidar com essas complicações do luto, que aí sim os especialistas veem muito nesse processo, né? De ver esses enrijecimentos, né? Eu só consigo ficar de um lado ou eu só consigo ficar do outro. E entender tudo isso faz com que a gente saiba que tipo de intervenção a gente vai fazer, né? Então eu posso ter uma intervenção mais primária, que é de educação, que qualquer um de nós, como a gente está fazendo aqui hoje, ou como outras pessoas podem fazer nas suas redes sociais, nos seus grupos. Uma intervenção mais secundária, que tem um sentido de acolhimento, mas não especializado, não psicoterapêutico, também, né? Exatamente, de rastreio de qualquer tipo de sinal que diga que essa pessoa precisa de um cuidado ali inicial. E uma intervenção terciária, que aí sim seria um especialista, seria o psiquiatra, seria o psicólogo, que tem esse tipo de capacitação para se aproximar dessas pessoas, né? Então eu acho que de alguma forma a gente precisa chegar junto, né? A gente precisa chegar junto para essas pessoas saberem como a gente vai atuar com elas. Que público é esse que eu vou chegar? Que demandas são essas que estão se apresentando? Para eu, sim, pensar na intervenção. E eu, como profissional, ter uma responsabilidade ética de falar assim, cara, esse tema eu não sei falar. Eu não sei cuidar. Eu não sei abordar, né? E isso é muito difícil, porque hoje a gente tem aí a formação de psicologia generalista, que todo mundo sabe falar tudo, sabe fazer tudo e sabe atender tudo. E, na verdade, a gente está diante de um tema que tem especificidade, sim, que é extremamente complexo e que precisa de um cuidado totalmente diferenciado. E até limites pessoais, né? Quem é que está preparado para também encontrar suas dores, né? Que é o que eu digo muito para os nossos alunos das nossas formações. Você tem que encontrar suas dores para você conseguir cuidar da dor do outro. Né? Porque é uma dor que realmente atravessa, que no momento que você começa a acompanhar pessoas, você começa a ver todas as suas feridinhas ali aparecendo, então ter essa disposição também para poder cuidar de si, para conseguir cuidar desse outro, né? Bom, enfim, acho que é um tema aí que a gente nunca tem fim, né? Fica a gente falando sem parar, mas a ideia é que a gente incite um pouquinho as pessoas a pensarem sobre a morte, sobre o morrer, sobre a vida, né? Que é um pouco disso que a morte convoca na gente, é a pensar sobre a vida. E continuem aí seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para ver mais trechinhos aí das nossas discussões, tá bom? Tchau!